Boa tarde a todos, que Jesus esteja em nossos corações, trazendo a sua paz, a sua harmonia, e que nesse encontro que nós estamos estabelecendo em mais este dia, que aliás é com grande alegria que o fazemos, nós vamos prosseguir com o estudo do livro Amélia Rodrigues, e o capítulo escolhido para esse dia é o capítulo número 4, Nicodemos, o amigo. Uma bela mensagem entre todas as de Amélia Rodrigues, mas essa nos faz tocar o coração e nós vamos ver mais adiante que é uma grande resposta que Jesus faz a Nicodemos e um grande ensinamento que não só o foi para Nicodemos, mas para com toda a humanidade. Então nós vamos pedir licença a todos, nós vamos fazer uma leitura aqui do início. Porque a Amélia Rodrigues, é importante que se diga, ela desenha todo, aquele cenário, toda a paisagem que vai ser realizado na trajetória desse encontro tão importante que foi o de Nicodemos e Jesus. Então vamos lá. O plenilúnio vestia Jerusalém de prata. O plenilúnio, para nós entendermos, é a grande lua cheia, assim denominada. Ela sempre traz os termos muito especiais, ricos de beleza. A Torre Antônia, altaneira ao lado do templo, parecia uma vigia de pedra, assestado sobre a cidade dos profetas, observando os movimentos suspeitos em toda parte. Então todos nós sabemos que ali era feita toda a vigilância em Jerusalém. A torre, inclusive, permanecia com as tochas acesas diuturnamente. É como a tocha olímpica, que nunca se apaga. Assim era a Torre Antônia. Fora dos muros circunjacentes, as terras de Acra e Bezeta, que eram cidades circunvizinhas, estuavam de verdor, carreando o vento frio na direção da urbe em repouso. No templo deserto, a essa hora da noite, crepitam as chamas da perpétua vigília. Transeuntes noctívagos conduzem archotes, embora a claridade de selene, espalhada sobre o basalto do piso. Então, noctívagos são aqueles que possuem hábito noturno, pessoas que possuem hábitos noturnos, conduzem archotes, São cordas de espartos, tochas para iluminar o caminho. As casas de portas cerradas estão mergulhadas em profundo silêncio. Jesus em casa de amigos espera. Aquela entrevista ele a concedera amorosamente, prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e como se desejasse aquecera generoso. Aqueles dias, enquanto visitava Jerusalém, preparava os acipipes, que são os manjares, os petiscos, para o banquete do dia esperado a que sempre se reportava. Então nós vemos aqui, e nós temos um grande orador espírita, o Dr. Severino Celestino, inclusive um estudioso do grego, do aramaico, do hebraico. Ele nos traz notícia de que esse dia em que é realizado esse encontro, essa noite na qual se realiza esse encontro, tratava-se de uma sexta-feira. E todos sabem que sexta, a partir das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que eles já consideram o sábado, eles não fazem absolutamente. Também se tem notícias que seria a véspera da comemoração da ceia de Páscoa, que eles também faziam. Então todas as famílias estavam reunidas nas suas casas e quase ninguém saía naqueles instantes, nessas horas então. Mas vamos adiante. Quando nós vislumbramos todo esse desenho do cenário que a Amélia Rodrigues faz, ou seja, esse encontro com Jesus, nós nos perguntamos, não há como nós não nos perguntarmos, como seria encontrar Jesus? Porque afinal Jesus se encontrava fisicamente, encarnado fisicamente entre nós. Então como seria estar junto
de Jesus. Nós podemos dizer assim que quem vai ao encontro de Jesus se encontra. É todo um desnudar-se. E Nicodemos vai ao encontro diante das dúvidas que perturbavam o seu espírito na verdade. Mas nós vamos dando sequência aqui na trajetória da descrição de Amélia Rodrigues e nós vamos ver o quão profundo são esses ensinamentos que ela nos traz, então, aqui nessa descrição. 70 eram os doutores da lei, escolhidos em Israel entre os letrados e o de ascendência nobre. Então, 70 os doutores da lei, que eram aqueles que interpretavam, estudavam, legislavam, tinham conhecimento profundo das leis, as leis que eram 613 leis, né, realizadas aí, prescritas por Moisés. E eles eram, então, profundos estudiosos dessas leis. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então vejamos aí a magnanimidade da investidura, né, da alcunha que era Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei. Então nós vemos aí o quão grande era esse personagem que ia de encontro a Jesus. E aí nós percebemos pela narrativa inicial da benfeitora espiritual, Amélia Rodrigues, que esse encontro ele se dá de uma forma secreta, à noite. Nós vemos a questão da maior luminosidade, a menor luminosidade. E ainda trazendo aqui como um alicerce para essa exposição, Severino Celestino nos conta que Nicodemos, ele era filho de uma família muito nobre, porque todos os fariseus, eles faziam parte da alta casta judaica, e os pais, a sua família, eles eram donos de empresas. Eu até tenho aqui uma colinha aqui, era de estânio, se não me engano, nós temos aqui, né? De direito. Ok, vamos lá, peço desculpas a vocês, mas eu queria trazer. Mas eu acho que é isso mesmo, a sua família era essa família, então, de alto poder econômico, situada dentro das classes, ou das castas mais altas dentro desse povo, dentro dessa comunidade judaica, né? Ele estudou nas melhores escolas rabínicas até os 20 anos. Ele teve uma formação em direito bíblico, canônico, ou então o direito rabino, e conhecia profundamente a Torá, né? Então, rabi em direito bíblico, rabi. E nós vamos ver que mais adiante ele também usa essa denominação ao próprio Mestre Jesus. Mas nós não podemos esquecer, nessa fala que nós temos aqui, que os fariseus, eles não eram assim muito afeitos a Jesus. Eles o desprezavam, não toleravam a doutrina que Jesus trazia em seu messiado, eram totalmente contrários. E nós vamos ver também que o codificador Allan Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma descrição acerca dos fariseus. E ele nos diz assim, que a prática era, apesar do conhecimento de que eles eram detentores, eles se ligavam muito às práticas exteriores. Então Jesus os utilizava sempre que possível, tentando levar a eles a grande verdade, o que não era aceito por uma certa forma de comodismo, né? Eles se mantinham. O próprio
nessa contemplação da explicação acerca dele, né? O próprio Nicodemos estava descontente com as práticas existentes nesse meio. Uma das razões que o leva até Jesus para então retirar as dúvidas do seu íntimo. Ele perqueria que, apesar de todo o conhecimento que ele era detentor, aquilo não era o suficiente. Ele pressentia que necessitava de algo a mais. E quando isso acontece, quando essas perquisições, esses questionamentos nos chegam, nos tomam, significa que nós estamos em busca do autoconhecimento, o autoconhecer-se, ou seja, em outras palavras, a nossa consciência dá os ensaios do seu despertar, o despertamento da nossa consciência. Mas voltemos ao texto então. Nicodemos era dos mais jovens entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Nós repetimos para poder frisar aqui. Sequioso da verdade, ou seja, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa, da interpretação religiosa, e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. Então é como nós dizemos, ele pressentia, que algo mais deveria existir, que aquilo só das suas práticas, do seu entendimento era insuficiente. E também, novamente, trazendo aqui ensinamentos que Severino Celestino, então como grande estudioso dos evangelhos, dos pesquisadores, dos cientistas pesquisadores acima do tema, ele nos diz assim, que 70 anos é costume entre os judeus que quando se vai completar o aniversário, no caso dele 70 anos, que se leia um dos salmos, são 150 salmos, e ele leu o salmo 151, e eu anotei aqui, peço também licença para poder dar uma olhada aqui, o salmo 71, ele acabou lendo também o Salmo 71 e que dizia: Deus, tende compaixão de mim na minha velhice. Então, só por isso, só por isso nós já vamos ver que algo mais chama, Deus, tende compaixão de mim na minha velhice. Ou seja, ele já se sentia com uma determinada idade, uma idade mais avançada e que com certeza, aquele vazio existencial tomou conta dele, apesar de 70 anos, tudo isso, mas o que eu fiz, O que eu estou fazendo na minha vida? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é suficiente? E nós vamos ver mais adiante que isso se confirma, adiante de qual era a dúvida de que Nicodemos era portador, De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Mas nós podemos afirmar, sem medo de errar, cumpridores dos deveres materiais. A preocupação com a matéria, o desligamento, a despreocupação que se tem, nós, humanidade, em cumprirmos os nossos deveres, não apenas materiais, mas espirituais. Nós já podemos dizer isso, porque já sabemos qual a posição que nós ocupamos enquanto espírito encarnados. Nós já sabemos o porquê que estamos aqui, qual, enfim, é a finalidade da misericórdia divina em nos conceder a oportunidade através de uma nova existência. Nicodemos sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de
renovação. Ele pressentia que o esforço material ele era insuficiente, né? De algum modo sentia a carência dessa vida espiritual. Ele precisava de uma renovação de entendimento. E nós sabemos que essa renovação, ela não se faz assim no estalido de dedos, mas ela necessita de um longo tempo. Surgiam notícias, exageradas algumas, viáveis outras, de profetas novos que insuflavam nas massas infelizes robustez de ânimo, coragem e esperança. Ele ouvira falar de João, o pregador itinerante do Jordão, mas receara ir vê-lo. Sabia que seu verbo quente e apaixonado poderia situá-lo mal, né? Poderia situá-lo mal entre os seus pares em Jerusalém. Já o dissemos, né? Os fariseus, eles não aceitavam a doutrina de Jesus, catalogavam-o de infinitos adjetivos diminutos, taxavam inclusive de louco, para não dizer outros termos, mas não aceitavam esse messiado do amor, do Deus bom, do Deus misericordioso, né? A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Mas ele tinha lá aqueles que faziam o trabalho de fazer as especulações, as verificações, e lhe traziam notícias acerca de Jesus, dos feitos que Jesus realizava, das doutrinas, de como aquele povo o seguia e o aceitava. Podemos dizer aqui, aqueles mais humildes aceitavam Jesus plenamente, todas as suas lições eram aceitas. Digladiavam-se quase publicamente Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. Herodes aliciava milicianos que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos, e Roma vigiava dominadora. Então, esta é a razão de Nicodemos ir ter, então, esse encontro com Jesus às escondidas, às alcovas, conforme se diz, né? Desejava a verdade, Nicodemos desejava a verdade, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não a ponto de prejudicar-se. Ele desejava a verdade, mas ele temia, né, a punição, a sua exclusão diante do cargo que ele ocupava, que nós já vimos era de alta estirpe. Na posição que desfrutava, soubera de Jesus, o Messias de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Ele constantemente, então, sabia dos feitos de Jesus, aqueles que chamavam milagres, né? Que, na verdade, todos nós sabemos que nada mais era do que o uso da sua mediunidade, que Jesus aí, então, proferia os seus feitos, as curas, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos acerca dos feitos de Jesus junto ao povo hebreu, por Deus, perdoe-me. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários de seu socorro. Fora informado sobre o conteúdo novo e revigorador dos seus discursos. Então, podia-se, né, extrair dos ensinamentos de Jesus que Jesus não falava palavras vãs, mas que davam um novo aspecto àqueles fatos, às formas a que há muitos anos predominou, há muitos anos, muitos séculos predominou. Então, sabia-se que algo de novo Jesus vinha falando da vida futura, ele vinha falando sobre a instalação do reino de Deus no coração dos homens. E assim nós vemos que isso, então, encantava Nicodemos, e ele o procurou por essa razão. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio.
E Jesus assim se demonstrou, do destemor e discernimento como um excelente filho de Deus para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes apanagiadas pelo rigorismo da aplicação de lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações aos quais se entregavam. Então, o domínio cruel do Império Romano, eram espoliados aí os órfãos, as viúvas, cobrava-se caro pelas orações que se faziam, as falsas orações, como bem coloca a benfeitora Amélia Rodrigues aqui. Ele estava em Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém, né? Ia recebê-lo, ouvi-lo ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite, seria mais discreto. Então percebemos que já estava adredemente agendada essa reunião, esse encontro entre Jesus e Nicodemos. Um amigo o levaria ao lar de outro amigo comum, onde ele pernoitava no Vale do Cédron, além dos muros. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, e o viu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre, o encontro com Jesus, aquilo que falamos no início, né? Como pode ser o nosso sentimento, como seria o nosso sentimento o de encontrar Jesus? Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também ele parecia identificá-lo cordialmente, como se conhecesse e esperasse o encontro. Ele aqui, Jesus. Num átimo de minuto, procurou recordar no coração onde o vira, quando o encontrara. Foi inútil. Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos bar Nicodemo, desde antes. Recompôs-se ligeiro, dominando as emoções e predispôs-se à entrevista. E aqui, meus companheiros, nós vamos lembrar do livro A Caminho da Luz, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, quando ele nos fala das raças adâmicas do povo egípcio, e Israel aí se inclui também, né? Então nós sabemos que de Capela foram exilados aqueles espíritos que estavam comprometendo a elevação daquele planeta naquele momento, né? Então eles foram exilados e foram recebidos amorosamente por Jesus. Então podemos tirar uma conclusão de onde esse encontro, né? Porque essa ânsia que angustiava os pensamentos, o sentimento de Nicodemos, essa percepção de já tê-lo visto, de já tê-lo conhecido, assim como Cristo, né? Diz assim: Nicodemos bar Nicodemos, eu te conheço desde antes. Estaria ali já um espírito que estaria trazendo até nós, né? Que era para assim ser feito o maior conhecimento, a nossa maior aproximação do divino, a nossa espiritualização. Mas nós vimos que assim não aconteceu, porque foi deturpado, não só naquele momento, as grandes leis que ali existiam, mas principalmente porque o que norteava o espírito daqueles seres, aqueles que detinham o conhecimento e que podiam ensinar, que se reduziam a práticas exteriores. Então eles estavam preocupados com o que iria acontecer naquele plano material apenas. Nenhuma preocupação, nenhum ensinamento era realizado e que fosse de encontro à espiritualização do ser. Mas voltemos à obra.
O largo alpendre, com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém adormecida. A noite sonhadora e estrelada prateava os campos ondulantes ao vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os 2 hóspedes a se defrontarem silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Jesus personificava a paz, sereno. Auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Então, Jesus examinava Nicodemos, né? Podendo perceber o que, enfim, tinha o levado até o seu encontro. Eram bem 2 mundos distantes e não é difícil perceber por quê. Sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas, o doutor da lei indagou, e ele chama Jesus Rabi. Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com um estranho e claro fulgor. Recebam, amigos, essa mensagem que a Amélia traz, né? Esse semblante que Jesus demonstra perante Nicodemos, né? A face coroada do mestre, os seus cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Imaginamos transfigurada em grande luz, em grande sinônimo de amor, se é que assim podemos chamar, mas uma paisagem amorosa. Se nós queremos compreender o amor, nós devemos nos deter nesse olhar lânguido que Jesus tinha, doce, a profundidade do seu olhar para conosco. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Que é mister fazer? Retrucou emocionado o fariseu. Para fruir das ceucitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Há quanto tempo a pergunta lhe queimava o pensamento? Imagine, né? É aquele vazio. Ele que era detentor num conhecimento sem tamanho, esplêndido, não sabia como encontrar a paz, como que poderia encontrar o reino de Deus que era anunciado por Jesus. Desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Né? Temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade e receava conhecê-la. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que conhecê-la era morrer para todas as ilusões da vida. A vida completo eu aqui, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas de espírito firme nos alicerces do seu conhecimento, né? Então nós vemos aqui, ele queria o roteiro, mas ele sabia que não ia ser fácil encontrar esse roteiro que ele tanto almejava. Vendo o mestre impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta. Começaria a viver morrendo para tudo quanto reunira na vida. Aguardava a resposta, eu repito. Começaria a viver morrendo para tudo quanto reunira na vida. As interrogações
que davam na sala. Sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido no dédalo das convenções, asfixiado pelas exterioridades enganosas, o Rabi respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta era profunda e complexa. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que Jesus vem explicar, não apenas a Nicodemos, mas a todos nós, né? Que nós só alcançaremos, né, esse objetivo da construção do reino de Deus em nós, para galgarmos o reino da felicidade, o reino objetivo, localizado, após a nossa depuração espiritual, que não ocorre num átimo de tempo. Ele necessita de um tempo bastante longo, onde largas experiências vêm se somando para que nós consigamos atingir esse objetivo. Então, são várias as existências, são vários nasceres de novo que se fazem necessário para que nós consigamos alcançar a devida elevação espiritual, nos despojarmos, nos alijarmos de todos aqueles defeitos do orgulho, do egoísmo que nos impedem a marcha do progresso, alcançando as virtudes, como o próprio Evangelho de Jesus diz: sede perfeitos, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, o nosso objetivo de atingirmos a perfeição relativa, assim como Jesus a alcançou, porque ele diz: tudo aquilo que eu faço, vós também podereis fazer. Vós sois o sal do mundo, que brilhe a vossa luz. Nós temos esse poder em nós, nós podemos conseguir esses objetivos. Mas o que seria, então, voltando à obra, que seria nascer de novo? Pensou e, sem cobrar fôlego, interveio. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Por que ele faz essa pergunta? Porque muito, inclusive ao depois de Jesus, as interpretações que se tinham ao nascer de novo seria o batismo. E na verdade o termo batismo significa filiar-se a alguma coisa, filiação, ou seja, filiar-se à doutrina espírita, a uma determinada seita religiosa. Esse é o termo que significa o batismo, filiar-se. Mas esse nascer de novo, né, Jesus, tanto que ele pergunta, mas como poderia, desculpe, um homem velho poder entrar novamente no ventre da sua mãe? E Jesus responde. O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado. Acreditamos que nós também, né? Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. E a água tinha todo um significado para os judeus, né? Idor, água, zoé, que tinha hidrozói, se não me engano, não posso dizer bem exatamente, mas aqui, ensaiando uma definição, a água era vida, né? Nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O corpo físico é o corpo físico. O que é nascido do espírito é o espírito. Então, o nosso corpo físico é resultado da união do gameta feminino, do gameta masculino, do nosso pai e da nossa mãe, dando então a nossa existência física. Desculpe. Mas o espírito, ele é único, ele é individual e ele não perece.
Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então, o Espírito sopra onde quer e nós temos já uma noção a respeito, né, do que é o Espírito. E ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, podemos também acrescentar aqui que, mas não sabe de onde vem, né, e para onde vai. O esquecimento do passado que nós possuímos em cada nova existência, deixando aquele pretérito apagado por alguns instantes, para que nesse novo renascimento, nesse novo recomeço, nós possamos, através do nosso esforço próprio, alcançar o verdadeiro caminho. Nicodemos pensa, estranha informação, Nicodemos pensa. Então os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus? Também eles falavam como os antigos e a tradição a respeito dos renascimentos. Sabia que nos mistérios egípcios, além da metempsicose com que se ameaçavam os maus, os sacerdotes falavam aos iniciados sobre os diversos avatares do espírito para se despojarem dos crimes e das imperfeições. Seria então esse nascer de novo? Ou seja, não é o Espiritismo que vem falar sobre a reencarnação. Ele vem novamente retirar aquele véu que foi colocado. Ele veio desnudar a nossa visão, ampliá-la para o entendimento daquilo de que cada um de nós tem como prioridade, como primordial no seu andamento espiritual, no seu andamento pelo corpo físico, pela trajetória física, nessas indas e vindas através da reencarnação. E vemos aí que Jesus dá a mais excelente aula acerca da reencarnação. E não entendemos então por que ainda remanescem dúvidas, por que se nega ainda a lei da reencarnação? Por que insistem em dizer que Jesus ressuscitou com um corpo vivo, né? Nós sabemos que não foi assim e não é assim que acontece. Seria então esse nascer de novo igual a das doutrinas das vidas sucessivas a que se reportavam os hindus e os gregos? Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar numa vida os débitos angariados na outra. Muito objetiva a explicação. Refazer o caminho percorrido, e é o que nós fazemos, retificando erros, corrigindo arestas. Não podia, no entanto, perder-se em cismas, como se despertasse do ensinamento, indagou, procurando robustecimento. Como pode ser isso? Jesus falando. És mestre em Israel, retorquiu Jesus, e não sabes disto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitas o nosso testemunho? Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las, celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados, hoje, amanhã, serão ressarcidos. A emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. Talvez ele estivesse falando à humanidade inteira, e certamente assim o fazia. Desejando imprimir no ouvinte, perplexo e atento, a diretriz de segurança e identificando-se como enviado, prosseguiu.
E na narrativa de João, o evangelista, que nos traz esse texto sobre esse encontro de Jesus e Nicodemos, ele não poderia ter sido mais esplêndido nessa narrativa que nós vamos ter agora. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu e como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Então foi necessário que Jesus fosse a pena final e fatal da crucificação para que seu exemplo ficasse marcado para todo o sempre, e assim o ficou e ainda permanecerá por muitos tempos e tempos, certo? Então, ninguém da terra que subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, nós que estamos na terra subiremos a outras dimensões, subiremos ou passaremos a outras dimensões, assim falava João, porque assim era o entendimento, o costume do povo na época, senão aquele que desceu. É a mais pura teoria da reencarnação, queridos companheiros. Seria necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar? Percebeu intimamente que já o amava e surda preocupação começou a assomar-lhe a mente. Nicodemos tinha os olhos nublados. O Rabi estava de pé. A sala ampla mergulhou em silêncio. Os astros fulguravam ao longe. A entrevista estava concluída. Então foi uma breve conversa. Nicodemos fitou o mestre, banhado de prata. Despediu-se e, embrulhado no fez, desapareceu na noite rumando para Jerusalém. Na doutrina das vidas sucessivas fora ensinada, a verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas fora ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. O Evangelho anunciava através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação. Já não há dúvidas. E ela remata. Amélia Rodrigues. Nos embório em sombras o alcatifado dos astros refulgentes na terra, sombria aquele que é a luz do mundo, rutilando a verdade nos corações. Então, a verdade que Nicodemos necessitava foi-lhe dita. E aquele que diz que ele não entendeu, também a história vem dizendo, historiadores vêm nos dizendo, que Nicodemos, após um determinado período, criou o seu próprio evangelho, que é dividido em duas partes, Atos e Pilatos. Então, ele é chamado o Evangelho de Nicodemos. E para que nossa surpresa também, a título apenas de ilustração, quando José de Arimateia, que obteve a autorização junto ao Sinédrio para poder retirar da cruz o corpo de Jesus, porque assim não acontecia com aqueles que eram crucificados, que ou permaneciam na cruz para que fossem devorados pelos abutres, ou aqueles que eram enterrados em covas ravas para que assim também acontecesse, ele foi até Jesus e nada mais, nada menos, ali também se encontrava, para a surpresa de José de Arimateia, Nicodemos, que levou, até nós anotamos aqui, foram 6 arrazoéis de mirra e aloe vera para embalsamar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Essa quantidade, dizem os historiadores, que era o equivalente àquilo que eles usavam quando iam fazer a mesma prática com os reis. Então nós vemos que Nicodemos tornou-se o discípulo de Jesus, né? E certamente ficou aí a compreensão que nós só poderemos nos elevar com a
reencarnação, que são esse ir e vir do Espírito, que com a sublimidade e misericórdia do nosso Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre altiveiro, nos conduz ao caminho da perfeição. Eu agradeço a todos, tenham todos uma boa tarde e até um próximo encontro. Que a paz de Jesus reine nos corações de todos nós, hoje e por todo sempre. Até mais.